Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu quero agora falar algo especial ainda sobre a graça de Deus, as implicações no seu eu, na sua autoestima, na sua identidade. Nós vamos ver agora o que Paulo fala sobre graça, o que isso causou na vida dele. 1 Coríntios capítulo 15, para nós não perdermos tempo, versículo 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Primeiramente, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos que romper com um evangelho que coloca o eu, o seu eu no centro, o que alimenta o ego do homem, que alimenta o seu egoísmo, que trabalha simplesmente para você. Rompa com isso. Não acredite nessa mensagem. Escute o que eu vou falar para você. Isso talvez é o evangelho mais baixo que nós poderíamos crer e viver. Por isso que tem tanta gente frustrada, porque ninguém aguenta muito tempo num negócio desse. É preciso existir um sentido que transcende o seu eu, que transcende a sua vida, que te conecta com a eternidade. Aí você vai experimentar uma vida abundante, uma vida de esperança, uma vida que não vai depender das coisas que estão à sua volta, as circunstâncias, as informações que você tem nesses dias tão maus que nós estamos vivendo. Tem outra coisa também que eu quero falar para você. Para proteger, se você quiser proteger o seu eu, escute o que eu vou falar para você. Se você crê no evangelho e busca, mesmo inconsciente, proteger o seu eu em primeiro lugar na sua vida, escute, você vai ter que quebrar muitos, mas muitos princípios bíblicos para que você possa proteger a sua própria vida. Lembre-se que o recado de Jesus e o chamado dele implica na sua renúncia, na sua abnegação e na tomada da sua cruz para segui-lo. Não acredite num evangelho sem a cruz, sem o ícone dele, sem o emblema dele, que é a cruz do Calvário. Isso é loucura. E eu quero falar para você mais uma coisa que Paulo diz aqui. Paulo, ele é enfático a dizer aonde está a identidade dele. Lembre-se que o passado de Paulo é extraordinário aos olhos de toda a sociedade da época. Paulo, extremamente zeloso, religioso, guardava todas as tradições dos fariseus, mas Paulo, após o encontro com Cristo, de mergulhar, de experimentar, de ser achado por Deus, de ser chamado por Deus, Paulo diz o seguinte: agora eu sou o que sou, e eu sou o que sou pela graça de Deus. Ou seja, para de tentar firmar sua identidade em qualquer coisa. Não depende do seu esforço, não depende do seu intelecto. Você vai morrer tentando. A sua identidade, o seu eu, aquilo que é interno, depende da graça de Deus. Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Essa é uma verdade que pode transformar e libertar você. Agora, mais uma coisa, mais um segredo, uma implicação para você, para a sua autoestima, para você reagir a esses sentimentos que te perseguem e te destroem. Paulo não somente fala que ele é o que ele é, mas ele faz que não, na realidade, o que ele faz, a obra, o ministério, os seus resultados, aquilo que ele pratica todos os dias, na realidade também é obra da graça de Deus. Ele diz que ele é o que ele é pela graça e ele chega a falar que faz mais do que os outros, mas todavia não é ele, é a graça de Deus que habita nele, que alcança ele. Ou seja, o seu maior esforço hoje não é para você, olha irmão, você pode testar todas as teorias, fazer todos os exercícios que você quiser, que olha, até podem ajudar a sua autoestima, podem te ajudar a ser curado, mas se isso não tiver a conexão com a palavra de Deus, que pode entrar em lugares que teoria, que terapias não entram, porque a palavra de Deus diz que ela é como uma espada mais afiada de 2 gumes que penetra até o ponto da junção de juntas e medulas e da alma e do espírito. Então tem coisas na sua alma, deixa eu te falar, que somente a palavra de Deus pode curar. Por isso que Paulo falou, eu sou o que sou pela graça de Deus. E se a graça de Deus está falando com você,
através dessa palavra, não através do que alguém acha, não através de teorias. Eu respeito tudo isso, teorias são bom, terapias são boas, aconselhamentos são bons e são necessários, mas é preciso você ser tocado e curado e liberto pela palavra de Deus. Se não for isso, talvez todo o trabalho tenha sido em vão ou vai ser em vão. Eu quero falar a respeito, para terminar, a obra do seu ministério, a obra da sua vida. Eu quero falar que antes de você talvez gastar tanto esforço em fazer, procure entender o que Deus tem para você. Deus fala que é pela graça que nós somos salvos e logo depois ele fala que ele já preparou de antemão um caminho, as boas obras, para que você andasse nelas. Por isso que Paulo falou, Paulo descobriu pela graça de Deus essas boas obras, as obras que Deus já tinha preparado para ele. Tem gente que precisa se reposicionar, porque está a vida toda teimando em fazer uma coisa que não foi Deus que pediu. Então você vai suar, você vai se desgastar, você vai estressar e talvez você nunca vai experimentar uma satisfação no seu homem interior. Você sabe o que eu estou falando. Há muitas pessoas que vão ver esse vídeo que nunca desfrutaram disso. Mas não é tarde não. Você pode buscar Deus, a sua palavra, mas de coração aberto, disposto a se reposicionar. Há muitas pessoas que talvez vão ter que parar de fazer o que estão fazendo para começar a fazer o que Deus deseja. E você vai perceber que pela graça isso nunca vai ser pesado. Paulo falou, pela graça de Deus eu sou o que sou e eu também desenvolvo, né? Ele falou, eu faço mais do que os outros, mas todavia não sou eu. Paulo não tinha que se gloriar não ser em Cristo, mas é a graça de Deus que opera em mim. Afinal de contas, Paulo sabia que ele era apenas um ramo, que na realidade a videira é Cristo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.